O objetivo do projeto é o quê? Que nós tenhamos aí uma questão administrativa e dar um pouco de força para o próprio Poder Executivo. Eu falo muito pelas questões de quando eu ainda atuava como policial militar na ativa. O que acontece? Aconteceu muito de depararmos com pessoas aí urinando em praças, urinando em pontos aí inadequados, onde o cidadão está ali para desfrutar com a família, enfim, fica aquela situação desagradável, né? Então, o objetivo do projeto não é que ninguém saia aí procurando quem está mijando ou defecando na rua aí, mas sim, caso seja pego na situação aí, tem uma punição agora por parte do município, principalmente se forem praças ou qualquer outro logradouro público, né? Agora, até foi questionado isso, né? Como é que vai fazer a fiscalização? Qual o departamento da prefeitura que teria essa capacidade para aplicar uma multa? Veja bem, Wander, eu estive hoje na prefeitura, fui conversar até com o Adriano, que é o chefe dos fiscais, né? E a prefeitura tem vários segmentos de fiscalização em seu interior. Então, o que acontece? Eu entendo, e foi um entendimento do próprio Adriano também, a questão de ser um caso de saúde pública, e no caso aí entraria a questão da sanitária, né? No caso de uma viatura da Polícia Militar, a Polícia Militar, se ela deparar com a situação, ela não tem o poder de autuar o cidadão que foi pego, e lembrando que a lei também, ela prevê a questão da própria advertência, né? Mas se o cidadão for pego, por exemplo, pela Polícia Militar, o policial ele tem autonomia de fazer um RAIA, que é um relatório de infrações administrativas, e pela fé pública encaminha-se ao Poder Executivo através do Departamento de Fiscalização, e por lá eles fazem todo o procedimento, no caso com a multa. No caso da Guarda Municipal, eu acredito que eles também têm lá o seu relatório, que vai relatar também o ocorrido, e na mesma função também encaminhando a prefeitura, e a prefeitura através do setor responsável que vai tomar as providências. Até quando a gente pegou a pauta da sessão, a gente estava lá no ar, no programa da Rádio Coluna, e estava lá o vereador Tocco, né? A gente comentou desse projeto e ele até falou o seguinte: bom, mas a prefeitura também tem que oferecer banheiro público, né? Não, com certeza, Wander. Que hoje a gente tem problema na rodoviária, do Largo dos Mendes. A prefeitura, seja qual for o evento, caso ela venha promover, ou até mesmo o mínimo, ela tem que dar essas condições, mas isso, independente da lei, ela já tem essa obrigação, né? Então, quer dizer, se for um evento público onde a prefeitura venha promover, ela vai ter que disponibilizar os banheiros, seja ele químico ou de alguma maneira, vai ter que ter lá disponível para a população que vai fazer uso desse evento. No dia a dia? E no dia a dia, por exemplo, nós temos aqui, vamos pegar a área central, que é os casos de grande incidência desse tipo de situação. E lembrando, né, Wander, não é uma invenção do Jean, isso já é uma lei que tem em muitos municípios e deu certo. A questão é a conscientização, é igual eu estou falando, ninguém vai sair procurando ninguém aí, urinando ou defecando pelo município, né? Não é essa a questão. Porém, se for abordado e constatada a situação, agora tem um tipo de punição, né? Teve a questão do próprio Marquinhos Arruda, que comentou sobre a questão de se tratar de um ato obsceno, né? Veja bem, o ato obsceno, ele está na Lei de Contravenção Penal, no seu artigo, salvo engano, 233, e tem o artigo 61 que fala da importunação também. Então, assim, são situações diferentes. No caso do ato obsceno, tem que ter a questão do ato sexual, né? Então, não é o caso. Às vezes... Jean, e você apresentou uma emenda que você tinha colocado só urinar, né? Exatamente, Wander, até por um equívoco da minha parte, porque eu particularmente tomei como base o próprio projeto que existe no Rio de Janeiro. E o projeto lá do Rio de Janeiro fala da questão do urinar e também do defecar, né? Então, por um equívoco meu que apareceu só o urinar na primeira emenda do projeto, então eu fiz essa emenda para fazer essa correção e colocar urinar e defecar. Agora, Jean, a base de tudo, né, tá na educação, tá no bom senso, né? Não haveria necessidade de um projeto, mas infelizmente a gente observa cada situação, né? Exatamente, Wander. Ainda hoje eu estava conversando com um amigo, né, e fiz esse comentário. Falei assim, a que ponto chega a gente ter que fazer um projeto de lei para, de repente, tentar inibir o cidadão de ter uma atitude como essa, né? Eu tiro base, eu vou falar por mim, Wander, não é porque não tem um banheiro em determinado local que eu vou sair urinando na rua aí, enfim, né? Eu já tive problemas, como eu falei, eu já tive problemas quando atuava como policial militar, já conduzi pessoas que praticaram esse tipo de situação, só que naquela ocasião não existia essa possibilidade de uma punição administrativa, né? Vamos dizer assim. Hoje, o intuito do projeto é chamar a atenção, conscientizar para que isso não ocorra, né? Então,
Eu acho que não tem nada de anormal, de segredo, e espero que sirva de conscientização e que não precise ter ninguém multado, é só não fazer. Agora, Jean, e se a pessoa não tem um documento na hora? Então, Wander, existe a seguinte situação: o cidadão não está com o documento, ele pode ser até conduzido para a delegacia para identificar de que fato realmente ele é ele, né? Ele tem que de alguma maneira comprovar de que ele é aquela pessoa, né? Então aí vai muito de cada caso, né, Wander? Eu faço questão de frisar que ninguém está sendo tratado como vagabundo, não é essa a questão. O objetivo do projeto é chamar para uma conscientização, uma coisa que já era para ser natural do cidadão, do ser humano, né, para que isso não precisasse ocorrer. Mas, como infelizmente no país que nós vivemos, parece que as coisas funcionam só mexendo no bolso, então é uma forma a mais que eu encontrei de tentar contribuir com o município. Lembrando que somos uma instância turística, então temos que zelar e preservar o máximo possível do nosso município e pedir a conscientização das pessoas.